Queridos irmãos e todos aqueles que nos dão prazer, alegria de estarem conosco neste culto, no último culto do ano, neste último dia do ano, nós nos reunimos com um propósito, conforme os louvores que temos cantado, o propósito maior de engrandecermos, de adorarmos, de magnificarmos aquele que vive para sempre e a obra que Ele tem realizado na vida de cada um de nós. Bendito seja Deus pelas suas maravilhosas obras. Esse é o motivo de estarmos aqui. E eu gostaria, nesse último dia do ano, meditar com vocês em um texto onde é uma oração. E essa oração é uma oração, poderia dizer, mais audaciosa de toda a Bíblia. Essa é uma oração feita pelo apóstolo Paulo. E eu peço que aqueles que puderem, que tiverem suas Bíblias em mãos, por gentileza, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo dirigida à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 3. Faremos a leitura do verso 14. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim a santa palavra de Deus: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, eu posso manifestar um sentimento que eu creio há no coração de todos, o sentimento de gratidão a Deus por termos chegado até aqui. Ainda que com embates, com lutas, com problemas, com adversidades, com circunstâncias difíceis que alguns possam ter vivido, todavia, se até aqui chegamos, eu não tenho dúvida em dizer, a mão do Senhor nos trouxe. A mão poderosa do nosso Deus nos trouxe até aqui. Essa carta, a carta à igreja, carta aos Efésios, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele se identifica como o autor da carta logo no capítulo 1 e no primeiro versículo. Ele se identifica como o escritor da carta, dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E Paulo escreve essa carta, a carta aos Efésios, por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo estava
numa prisão do Império Romano. Ele estava preso. E ele escreve esta carta dentro da prisão em Roma. Obviamente, Paulo tinha muitas necessidades urgentes, necessidades materiais até. Mas o que é maravilhoso nesta oração de Paulo é que ele não pede para Deus extinguir os problemas dele, ele não faz nenhum pedido a Deus para Deus suprir as suas necessidades. O pedido do apóstolo Paulo é que os crentes sejam plenos de Deus. Essa oração é uma oração tão gloriosa, e eu acho por demais maravilhoso, meus amados, porque esta oração está centrada em dois aspectos: compreender o amor de Deus, conhecer o amor de Deus, para que possamos estar totalmente preenchidos por Deus. Aí está o cerne desta oração. E esta, eu posso afirmar-lhes, na minha opinião, é a oração mais sublime, é a oração mais profunda, e é a oração com o propósito mais excelente e mais ousado de toda a Bíblia. Esta oração, ela reflete o ponto culminante da teologia paulina. E o maravilhoso é que Paulo vai escrever essa carta, estando ele preso, mas o capítulo 3 desta carta, ele não diz ser prisioneiro de Roma. Paulo diz: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, estou preso em cadeias. Isso denota o entendimento que aquele homem tinha de como todas as coisas, elas não escapam ao domínio de Deus. Paulo entendia que estar preso em Roma não era por uma determinação do imperador. Paulo entendia que o fato dele estar preso em Roma era porque na agenda de Deus, aprove a Deus permitir que ele fosse à prisão, para que de lá ele pudesse ter tempo de escrever tantas cartas, dentre tantas, a carta aos Efésios. Você sabe o que me maravilha? É que o inimigo pôde prender Paulo em uma cela, mas ele não conseguiu obstruir o relacionamento de Paulo com Deus. E eu quero dizer a todos vocês que nenhum problema pode obstruir o seu relacionamento com Deus. Nenhuma dificuldade, por maior que se levante, ela não pode obstruir o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. O apóstolo Paulo teria todos os motivos do mundo para estar abatido. Ele teria todos os motivos do mundo para fazer uma oração a Deus, pedindo que Deus o livrasse daquela prisão, que Deus suprisse as suas necessidades, que Deus atendesse às suas dores, às suas indagações. Paulo queria viajar e pregar o Evangelho, e ele não podia porque estava preso. Mas ele entende que ele não era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Cristo. Isto é, por vontade de Deus ele estava lá. Não era vontade do imperador. O que nos maravilha, irmãos queridos, é que muitas vezes alguns crentes se apavoram quando vivem momentos difíceis. E quando vivem esses momentos, até questionam se Deus está com os olhos postos em você, ou se Deus não está vendo o seu sofrimento, ou se Deus não está ouvindo as suas orações. Parece até que o Senhor se virou e Ele não está atento à nossa dor. Mas Paulo não entendia assim. Apesar dele não querer estar preso em Roma, ele estava e ele dizia: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. O que me prende não são as cadeias de Roma, mas o que me prende é o amor de Cristo. Essa é a razão. Essa é a razão que não deixava aquele homem estar abatido em nenhuma circunstância.
Essa é a razão pela qual ele estava extremamente motivado para orar, não para que Deus suprisse as suas necessidades, mas para orar, para que os crentes estivessem plenos de Deus, preenchidos pelo poder de Deus. Esse é o cerne da oração que o apóstolo Paulo faz. E eu considero isso algo extremamente maravilhoso. Paulo inicia o texto em que lemos dizendo assim: por esta causa, eu me ponho de joelhos. Mas que causa é essa? Se você ler o versículo anterior, no capítulo anterior, a causa é que Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Éfeso: não desfaleçam os vossos corações pelas minhas tribulações. Acontecia que os efésios estavam entristecidos, os irmãos da igreja de Éfeso estavam abatidos, porque o apóstolo Paulo estava preso. E então ele diz: não desanimem, não estejam abatidos pelas minhas tribulações, eu estou orando por vocês. Ele não estava abatido. Apesar da igreja estar abatida em vê-lo preso, ele não estava abatido, ele estava revigorado, por um motivo: estou preso por Cristo. A minha prisão é em Cristo. Tudo que acontece na nossa vida faz parte de uma agenda, não terrena, mas celestial. Há um Deus no controle de tudo. Há um Deus que permite determinados problemas, determinadas lutas. Há um Deus que permite que nos angustiemos. Há um Deus que permite nós estarmos diante de circunstâncias que nós não conseguimos vencê-las, para que conheçamos quão frágeis somos, mas para que experimentemos quão poderoso é o Senhor. As nossas fraquezas servem para isso, para exaltar a soberania de Deus, para magnificar o seu poderio, o seu poder glorioso. Nenhum problema acontece por acaso. Tudo faz parte de um plano eterno, de um propósito divino, celestial e glorioso. Pois bem, meus amados irmãos, e quando se fala de oração, eu vou abrir um parênteses aqui logo no início, porque muitas pessoas têm um conceito muito equivocado sobre oração. Hoje em dia existe um tipo de conduta, onde se chama, no meio teológico, confissão positiva. Já ouviram falar sobre confissão positiva? A confissão positiva é quando os crentes estão ensimesmados, estão cheios de si mesmo. E a confissão positiva, ela coloca o homem no centro de todas as coisas, como se ele assim o fosse. Há um hino que eu gosto muito, que diz assim: nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. E a confissão positiva, ela distorce o entendimento do verdadeiro evangelho. A confissão positiva, ela nos faz compreender que as coisas não giram em torno de nós. E nós não podemos fazer absolutamente nada diante dos problemas. Quando você ouve em determinadas igrejas uma confissão positiva, como a que eu vou citar aqui agora, dizendo assim: eu determino a benção. Já ouviram isso? Já, né? Certamente. Eu determino a vitória. Eu profetizo a vitória. Eu vou fazer um teste aqui com essa pessoa. Queria encontrar com um desses para perguntar assim: você consegue chegar na sua casa, sai daqui hoje, vai para casa, e diga para sua esposa assim: eu determino que você me sirva o café todos os dias na cama. Se isso acontecer, então a confissão positiva tem algum valor. Irmãos, você já imaginou um comedor de arroz e feijão dizer para o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas: eu determino? É muita audácia. É achar que é alguma coisa que nunca foi. Nós somos alvos do amor
e da misericórdia e da graça de Deus. O que Ele faz, Ele não faz porque nós merecemos. Ele faz simplesmente pela sua bendita graça. Só. E eu me lembro de uma palavra de John Stott. John Stott diz que nós não temos autoridade nenhuma para pedirmos a Deus, senão aquilo que Deus revelou, a sua própria vontade. Por isso, quando nós oramos, nós precisamos também ler a Bíblia, porque quando lemos a Bíblia, nós conhecemos a vontade de Deus. E quando nós oramos de posse desse conhecimento de qual seja a vontade de Deus. Deus não é o nosso serviçal. E essa expressão do apóstolo Paulo, ele diz assim: eu me ponho de joelhos. Eu me ponho de joelhos. Essa expressão é uma expressão que reflete a reverência, o temor que Paulo tinha diante de Deus. Paulo não está dando ordem a Deus. Paulo está subjugado ao querer de Deus. Ele diz: eu me coloco de joelhos. E essa expressão não é muito comum no meio dos judeus, porque o comum era os judeus orarem em pé. Nas sinagogas, eles oravam em pé, e não de joelhos. Vou abrir um parênteses para dizer, não devemos sacralizar se estamos orando de joelho, ou sentado, ou ajoelhado, pouco importa. O que importa é se no momento da sua oração, o seu coração está contrito, quebrantado, e você rasga o seu coração e se derrama diante dele. Essa é a oração que Deus quer ouvir. Não podemos sacralizar um estilo de conduta na hora de nós orarmos. Mas o fato é que quando Paulo diz, eu me coloco de joelhos, ele está falando de uma vida subjugada ao querer de Deus. E ele ora dizendo, eu me coloco de joelhos diante do Pai. E esse entendimento é importante, porque Deus nos inseriu na família dele. Nós fazemos parte da família de Deus. Você sabe o que significa isso? Você tem um Deus que pode chamá-lo de Pai. E nós só o chamamos de Pai, porque quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos inseridos na família dele, por Cristo. Então, em Cristo, nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. E a Bíblia diz assim, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, se você dá boas dádivas aos seus filhos, você imagina Deus? Paulo está orando, subjugando a sua vontade ao querer de Deus, em contrição, em reverência, mas entendendo uma coisa, o meu Deus é o meu Pai. Essa é a certeza que nós temos. Nós estamos de joelhos diante de um Deus que é o nosso Pai. E um santo de joelho, ele enxerga mais longe do que o maior visionário do mundo. Um santo de joelho enxerga mais longe do que Bill Gates. Um santo de joelho enxerga mais longe do que Elon Musk. Porque nós vemos o que eles não podem ver. A esperança de um dia glorioso estarmos para sempre com Cristo. Quando nós trabalhamos, irmãos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, é Deus quem trabalha. A oração é uma arma poderosa que Deus colocou à disposição do crente. Por isso Paulo está orando pelos irmãos de Éfeso, está dizendo, eu me coloco de joelhos diante do Pai. E me coloco de joelhos sabendo que nós fazemos parte da família de Deus. E Paulo diz assim, me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Toda a família. Você pode abrir a boca e dizer hoje, Deus, Tu és o meu Pai. E o preço para eu ser inserido na família de Deus foi o sangue inocente derramado naquela cruz. Jesus nos inseriu na família de Deus. É por Ele que nós fazemos parte da família de Deus. É por Ele que nós podemos chamar Deus de Pai. Deus não está alheio aos seus problemas. Você percebe que Paulo, mesmo preso, ele diz, Deus é o meu Pai. Deus cuida de mim. Eu faço parte da família de Deus. E Paulo, ele ora, e ele magnifica Deus pela grande obra que Deus está realizando, qual seja, nos fazer família dele.
Não há nada mais sublime do que entendermos que a nossa vida não está à deriva da própria sorte, que nós fazemos parte da família de Deus, que existe um Deus que zela e vela por cada um de nós. Você está chegando no último dia deste ano e você pode dizer: Deus é o meu Pai, e eu posso orar ao meu Pai. E o nome, a família tem esse nome, pode dizer: Ele é meu Pai. O que me maravilha é a audácia de Paulo. Paulo ora com audácia, com a confiança de que as suas necessidades serão atendidas. Isso ele ora dessa maneira porque a base da confiança de Paulo são as riquezas da glória de Deus. Paulo tinha essa confiança. Então, quando nós analisamos este texto sagrado, esta oração, você vai ver que Paulo, ele se utiliza de várias ideias, como se elas fossem uma escada. Essas ideias estão entrelaçadas, ele cita uma ideia e logo em seguida aquela ideia puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. E o texto diz assim: por vossa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família da terra, tanto no céu quanto na terra. Ora, pastor, tem família no céu e tem família na terra? Tem. Na terra está a igreja militante, no céu está a igreja triunfante. Os que morreram em Cristo têm os seus nomes escritos no livro da vida, tanto quanto nós temos. E Paulo está dizendo de uma igreja militante, que ainda está na terra, e de uma igreja triunfante, que já está no seio de Abraão, no paraíso de Deus, que já ouviu do Senhor Jesus: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Um dia nós reuniremos todos juntos como igreja triunfante. Mas por enquanto, há a família na terra e a família no céu. E o texto sagrado ainda diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Olha bem o que Paulo está orando. Para que vos conceda, segundo a riqueza da sua glória. Se a riqueza da glória de Deus, você imagina que ela pode acabar um dia? Você imagina que Deus não tenha riqueza o suficiente para abençoar você, para suprir qualquer que seja a sua necessidade? É a riqueza da glória de Deus. E ele ora dizendo: para que sejais fortalecidos. E fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Irmãos, você quer saber como está a sua vida espiritual? Vou te ensinar um segredo. Quais são os motivos que você mais ora? Será que os seus motivos, eles estão alinhados com o motivo de Paulo? Orar para que Deus realize pelo poder do Espírito Santo algo em nós, no nosso homem interior. A oração de Paulo não era para ser próspero, não era para ficar livre da prisão, não era para Deus suprir as suas necessidades. Não, a oração dele é: eu quero poder do Espírito Santo no homem interior, no meu coração. Quando a Bíblia diz homem interior, ele está falando de mente, de coração e de atitude. O homem interior completamente preenchido pelo poder de Deus. Assim como também habite Cristo em vosso coração pela fé. Só existe uma maneira de Cristo habitar em nós. Só existe uma maneira pela fé de Cristo habitar em nós, se o poder do Espírito Santo entrar em você. E a minha oração, o meu pedido a Deus, e eu creio que o pedido de todos os crentes é exatamente esse para todos que estão aqui: que o poder de Deus enche o seu coração, que o poder do Deus Espírito Santo inunde a sua mente, o seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos, que você possa compreender as coisas de Deus, não segundo a ótica humana, mas segundo a ótica do eterno, que você compreenda que a sua vida não está à deriva da própria sorte, e tudo que Deus mais quer é encher você do poder do Espírito Santo. Meus amados, quando nós olhamos essa expressão de Paulo, para que sejais cheios do poder, plenos do poder,
E a palavra pleno aqui quer dizer completamente cheio, repleto, completamente preenchido. O que Deus quer dos crentes nesta hora? Uma vida completamente preenchida pelo poder do Deus Espírito Santo. Não basta você entrar e sair da igreja. Não basta você escolher alguns dias para ir ao culto. Deus quer relacionar-se com você. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer agir no seu coração pelo poder do Deus Espírito Santo. Deus quer quebrar grilhões. Deus quer entrar nos meandros, nos quartos mais escuros da sua alma. Deus quer ir naquelas gavetas mais escabrosas da sua alma. E é lá que Ele quer entrar, em todo o seu ser. Ele quer preencher todo você. É plenitude de Deus. Deus não nos chamou para sermos religiosos, no sentido de simplesmente abraçarmos um rótulo denominacional. Deus nos chamou, o Evangelho tem um propósito. O Evangelho tem um propósito glorioso de restaurar a nossa comunhão com Deus. O Evangelho tem um propósito glorioso de reatar a nossa comunhão com Deus. O Evangelho tem um propósito glorioso que é pelo poder do Espírito Santo, Cristo habitar em você. E se Cristo habita em nós, há uma esperança da glória. Há muitas pessoas que se perguntarem, você vai dizer, vem cá, você quer morar no céu? Todo mundo aqui vai dizer que sim, né? Você quer viver a vida eterna? Eu creio que todo mundo aqui vai dizer sim. Mas o que é a vida eterna? O Evangelho de João, capítulo 17, João diz que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, que enviaste. E eu já expliquei em outras oportunidades e reitero agora, a palavra utilizada na língua grega para conhecer é ginosco, que é a mesma palavra utilizada quando Abraão conheceu Sara, ginosco. Quando a Bíblia diz que vida eterna é conhecer a Deus, ela está dizendo, vida eterna é você se relacionar com Deus, é ter intimidade com Deus, é você desfrutar da presença dEle, é você ouvir a sua palavra, é você conversar com Ele, é você estar pleno dEle, totalmente preenchido de Deus. Quando Satanás tentou Eva, lá no Éden, qual foi a proposta dele? Quem se lembra? O que ele disse para Eva? Será que por acaso ele disse assim, Eva, se prostre e me adore. Foi isso? Não foi. Sabe o que ele disse para ela? Se valorize. Deus não quer que você seja feliz. Deus não colocou você no centro. Se coloque no centro, Eva. Deus sabe que se você comer da árvore que Ele disse para você não comer, Ele sabe que você vai ser semelhante a Ele. Então Deus está privando você de olhar para você. Olhe para você, Eva. Se adore. Se satisfaça. Eva, pare de pensar nele, pense em você. Meus irmãos, todo o evangelho antropocêntrico é o evangelho da serpente, é o evangelho do diabo. Todo o evangelho que diz, pensa em você, esse evangelho não é o evangelho da cruz. Porque o que nós mais precisamos é viver da glória de Deus. A glória de Deus é que nos sustenta. A presença de Deus é que nos sustenta. O foco não somos nós, é Ele. É a glória dEle, é o prazer em viver na presença dEle, é estar preenchido com o poder do Deus Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus. Não é você ter um rótulo denominacional na sua testa, não é você dizer que é crente desde pequeno, não. O que Deus quer de você é relacionamento, é o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre a sua vida, sendo derramado no interior do seu coração. Para quê, pastor? Para Cristo habitar em você. É para isso. Ele quer habitar em você. Você imagina que um Deus que nem os céus dos céus podem contê-lo. Ele quer habitar no coração do homem.
é muito extraordinário. Um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Um Deus que é o Todo-Poderoso. Um Deus que Ele não está em todos os lugares, mas todos os lugares estão nele. Porque se você disser que Ele está em todos os lugares, você limita o tamanho dele. Não, todos os lugares estão nele. É diferente. Ele é maior do que tudo que foi criado. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e é esse Deus que criou tudo, que se fez homem e morreu naquela cruz. É esse Deus que quer habitar em você. Ele quer fazer morada no seu coração. E eu me maravilho, porque existe uma expressão, que é uma expressão para habitar. Duas expressões no grego falam de habitação. A primeira expressão é paroikel. E paroikel quer dizer habitar no sentido de, por um momento, eu estou aqui, mas logo vou embora. Mas a expressão grega que Paulo utiliza não é paroikel, é katoikel. E quando ele diz katoikel, ele está dizendo habitar para sempre. Jesus não quer estar de passagem no seu coração. Ele quer, através do Deus Espírito Santo, operar com poder no seu coração. Ele quer, através do Deus Espírito Santo, fazer com que Cristo habite plenamente, abundantemente, preenchendo todo o seu ser. Até quando? Para sempre. Ele quer habitar no nosso coração como dono, como proprietário, como alguém que entra onde quer, que faz o que quer. Ele não quer apenas preencher o nosso coração, Ele quer ser o presidente da nossa vida, Ele quer governar a nossa vida, Ele quer dirigir os nossos passos. Esse é o sentido da palavra katoikel. Esse é o sentido, habitar para sempre. Não é habitar por um tempo, é habitar para sempre. Eu me maravilho com essa oração de Paulo. E ele diz assim: e vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Assim habite Cristo, para sempre, no vosso coração pela fé. Estais arraigados e alicerçados em amor. É impossível você ver alguém que Cristo habita, que não esteja arraigado em amor. Isto é, arraigado aqui é raiz profunda. A base é o amor. Alicerçado quer dizer um fundamento sólido, é o amor. Deus não quer se relacionar com você para você ter medo dele. Deus não quer se relacionar com você porque você quer fazer alguma coisa com medo de ser punido se não o fizer. O relacionamento, a base do relacionamento de Deus com o homem é o amor. Arraigado em amor, fundamentado em amor. Deus quer que você o ame. Deus quer que você o ame porque Ele não quer que você se entregue por medo. Tenho medo de ir para o inferno, por isso eu vou me entregar a Cristo. Não é essa a relação que Deus quer ter conosco. A relação é fundamentados, arraigados em amor. Eu quero convidar você a isso hoje. Essa é a minha oração. Eu quero fazer da minha oração a sua. Que o amor de Deus enche o seu coração. Que o poder do Deus Espírito Santo trabalhe em você para que Cristo habite e Ele preencha todos os meandros, cada detalhe do seu coração, toda a sua vida seja preenchida por Ele. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, tudo seja movido por Ele. Seja Ele não apenas aquele que habita em você, mas aquele que governa você. E o texto sagrado ainda diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos. Eu considero essa expressão tão gloriosa, porque a compreensão que você deve ter não é a sua compreensão. Alguém pode dizer assim: não, pastor, eu sou crente, mas sou crente virtual. Tem gente aqui que é desigrejado? Deve ter, não tem? Você não pode ser desigrejado. O texto em que Paulo escreve, ele diz assim: para que, a fim de poderdes compreender com todos os santos,
Você precisa congregar, irmão. Porque a compreensão não é dada a alguém que se isola. A compreensão é dada a todos quando nós estamos reunidos. E aí você pode imaginar assim: ah, pastor, já tive igreja, já sofri muito, muita decepção, tem muita gente difícil, muita gente complicada. É verdade, inclusive você é um deles. Eu também. Se você procura uma igreja perfeita, a hora que você entrar, ela deixa de ser. Mas é necessário congregar. Porque quando nós congregamos, alguém nos consola e nós consolamos alguém. Quando nós congregamos, nós exortamos e somos exortados. Quando nós congregamos, nós somos fortalecidos e também nós fortalecemos outros. Nós encorajamos pessoas e pessoas nos encorajam. Você já viu, por exemplo, uma ceia de uma pessoa? Não. Por isso, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz Pai Nosso, ele não diz Pai Meu. Obviamente, ele está mostrando que você precisa congregar, para que possais compreender qual seja a boa vontade de Deus com todos os santos. É juntos, irmãos, que nós compreendemos, é importante congregar. Se tem alguém que não está congregando, chegou a hora. Procure uma igreja para congregar. Procure um local para congregar. É necessário que você congregue. Não, eu sirvo a Deus no particular, eu sirvo a Deus do meu jeito. Não existe servir a Deus do nosso jeito. Assim como não existe fazer um culto do nosso jeito. Ok? Eu não posso fazer um culto do meu jeito. O culto está prescrito aqui, gente. Se nós inventarmos qualquer coisa que não esteja prescrita na palavra de Deus, não é culto. Se eu quiser servir a Deus, segundo o que eu quero, segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a mim mesmo, aos meus interesses. Porque servir significa estar subjugado ao querer dele. Então é necessário que você reúna. E se você desejar, pode se reunir aqui conosco, já está feito o convite. E o apelo, que Jesus opere no seu coração, que Cristo habite abundantemente no seu coração, que o seu homem interior seja transformado de glória em glória e te faça parecido com Cristo. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, e para poderdes compreender com todos os santos, olha que coisa profunda, compreender com todos os santos a largura, olha que coisa linda, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Largura, altura, comprimento e profundidade. Paulo está dizendo o que, gente? O que ele está querendo dizer com isso? Compreenderdes a largura, a altura, a profundidade e o comprimento. O que ele está dizendo? Largura significa que Deus salva homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Deus salva independente da cor da sua pele. Deus salva independente da sua conta bancária. Deus salva independente da cultura que você tem. A igreja é o único local em que um doutor, ele serve, enquanto um irmão que é pedreiro, que é simples, está sentado para servir, para ser servido. A igreja é esse ambiente. Então, para poder compreender a largura, Deus salva pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Largura. Mas Deus salva também, homem, a profundidade, isto é, não importa em que vala você caiu, não importa quão profundo você está, não importa, Deus pode tirar você daí. Não importa qual seja a sua condição hoje, Deus pode tirar você daí, para que possais compreender a largura e a profundidade, para que possais compreender que não há nada impossível para Deus. Deus pode curar a sua depressão, Deus pode curar a sua tristeza, Deus pode levantar você que está abatido, Deus tem poder para trazer você no lugar mais profundo que você esteja. Largura, profundidade, comprimento. Sabe quando Deus te ama? Desde quando? Desde quando Deus nos ama? Desde a eternidade. Esse é o cumprimento do amor dele.
O comprimento do amor dele é desde o Gênesis. E até quando? Até a eternidade. E a altura, compreender a altura. Esse amor é o único amor capaz de nos levar para o céu. É um amor que nos cobra. É um amor que simplesmente se entregou naquela cruz dizendo, eu te amo, foi por você que eu me entreguei. Para você compreender como eu te amo, você não pode questionar o amor de Deus jamais. Basta olhar para a cruz e você jamais vai questionar. E a Bíblia diz, para compreender com todos os santos, é juntos que nós descobrimos a beleza do amor de Deus. E chegando ao final, eu quero dizer-lhes que Paulo está dizendo que isso excedia o entendimento dele. Irmãos queridos, por uma eternidade, nós desfrutaremos deste amor. Por uma eternidade, nós beberemos deste amor. E por mais que estejamos em uma eternidade com Deus, nós jamais conheceremos a profundidade deste amor na sua plenitude, porque ele é maior. Por isso, Paulo vai dizer assim, esse amor excede todo o entendimento. Porque Deus nos ama? Eu não sei. Porque Deus me salvou? Eu não sei. Porque Deus trouxe você até hoje? Eu não sei. Porque você está vivo até hoje? Eu não sei. O que eu sei é que Ele te ama. E esse amor excede todo o entendimento. Você não precisa questionar o amor dele. Você não precisa achar, mas deu errado alguma coisa na vida. Vai dar errado muitas vezes, porque Deus se utiliza das circunstâncias mais difíceis para fazer você conhecer o quanto Ele te ama. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui Paulo vai revelar o motivo central da sua oração. Tudo isso que ele orou, toda a oração dele, tem um objetivo, para que vocês sejam tomados da plenitude de Deus, para que vocês sejam completamente preenchidos da plenitude de Deus. Tem alguém que quer ser preenchido por Deus por completo hoje? Tem? Quer deixar Deus transbordar o seu coração, inundar a sua vida, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, transbordar do Espírito Santo, sair daqui transbordando de Deus, irmãos. Que maravilha podermos viver isso. E Paulo diz assim, para que sejais tomados, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Deus não quer menos do que todo o seu ser. Deus não quer menos do que todo o seu coração. Ser preenchido em cada célula, ser preenchido em cada compartimento de nós, ser preenchido na nossa mente, nosso coração, nossas atitudes, totalmente preenchido por Deus. Esse é o objetivo da oração de Paulo. Ele não ora para a vida melhorar, ele ora para que os crentes sejam completamente preenchidos pela plenitude de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. E eu quero encerrar com esse que é o lema nosso. Esse ano nós temos um lema, está aqui, ó. Podemos ler? Pode projetar, por favor? Efésios 3:20. Leia comigo, por gentileza. Vamos ler juntos? Está aqui? Tá? Vamos juntos? Enche o peito, com muita alegria. Você que já compreendeu a maravilha do amor de Deus, a maneira como Deus trabalha em nós, pelo poder do Deus Espírito Santo, fazendo Cristo habitar em você. Esse amor que excede todo o entendimento. Qual é o propósito disso tudo? Exatamente esse. Sermos plenos de Deus. Leiamos comigo, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer, quanto? Quanto Deus vai fazer em você, meu irmão? Infinitamente mais. Sabe o que Deus vai fazer em você? Paulo está dizendo assim, ora, esse Deus, Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Quando ele diz, segundo o poder que em nós opera, ele está dizendo assim, agora, plenos de Deus, o que eu peço em conformidade com a vontade de Deus. E é por isso que Deus age infinitamente mais, além do que eu peço, além do que eu penso. Que 2025 seja isso para você, que você compreenda este amor glorioso, e que você entenda que tudo que Deus deseja é fazer você completamente preenchido dele. Completamente preenchido. E Paulo encerra com o último versículo dizendo assim, a ele a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Nós não podemos acrescentar nada inerente à glória de Deus, mas nós podemos viver uma vida de tal maneira que nós contribuamos para que outros contemplem a glória de Deus. Esse é a primeira lição, a primeira pergunta do nosso catecismo, né? Vivemos para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é deixar Deus ser o centro. É você não cair na conversa da serpente. Pense em você. Olhe para você. A Bíblia te ensina, olhe para a cruz. Volte-se para a cruz. Pense nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Deus quer encher os nossos corações. Eu rogo a Deus que este dia, muitos que estão aqui, sejam cheios do Espírito Santo. Eu rogo a Deus que você encerre esse ano diferente do que começou. Eu rogo a Deus que você compreenda que você existe para a glória dEle. Eu rogo a Deus que você entenda que nós nascemos para a glória de Deus. O propósito pelo qual nós fomos criados é a glória dEle, é magnificarmos o seu nome, é vivermos para a glória dEle. Eu me lembro que uma vez, um sapateiro indagou Martim Lutero sobre o que é viver para a glória de Deus. O que significa isso? Será que viver para a glória de Deus seria, por exemplo, deixar de fazer sapatos e simplesmente se voltar e pregar o Evangelho? Mas não foi essa a resposta de Lutero. Quando aquele sapateiro diz, o que é viver para a glória de Deus? Lutero diz, faça o melhor sapato que você puder fazer e venda por um preço justo. Assim você viverá para a glória de Deus. Nós vivemos um mundo em que as pessoas consagram uma coisa, né? Não, isso aqui é vida secular, isso aqui é vida da igreja, a vida consagrada é uma coisa. Não, filho, não. Você é médico? Atenda os pacientes da melhor maneira possível. Você é pedreiro? Faça a melhor casa que você puder fazer. Você é pintor? Pinte o melhor que você puder. E que todos vejam em você a glória de Deus. Que eles olhem para você e vejam a beleza de Cristo. Que eles compreendam que viver para a glória de Deus é algo tão extraordinário que é deixar Cristo transbordar o seu coração. Os puritanos diziam que nós devemos escolher um trabalho em que nos proporcione glorificar a Deus. Tem jovens aqui, não tem, que estão definindo a vida profissional ainda? E às vezes tem dúvidas em dizer, como é que eu defino a minha vida profissional? Defina a sua vida profissional com aquilo que você compreender ser o motivo pelo qual Deus haverá de glorificar o seu nome e outras pessoas, através de você, verão a glória de Deus. E desta maneira, você viverá para a glória de Deus. Infelizmente, irmãos, a igreja contemporânea, ela está intoxicada de si mesma.
A igreja contemporânea está ensimesmada. Eu. Não é, isso não é evangelho. O evangelho é Cristo. O evangelho não é apenas uma mensagem. O evangelho é uma pessoa. A boa nova, sabe qual é? Essa pessoa desceu da glória para ser o seu Salvador. Ressuscitou o terceiro dia para habitar em você, para preencher todo o vazio do seu coração. Eu gostaria de orar antes de encerrar. Eu gostaria nesse último dia do ano orar por aqueles que querem ser plenos do poder do Espírito Santo. Tem muita gente que confunde o poder do Espírito Santo com muitas coisas. Tem muita gente que confunde o poder do Espírito Santo com você rodar na igreja, você se jogar no chão, você chupar cana, assoviar, falar em uma língua diferente. Jesus diz assim, João capítulo 17, Pai, chegou a hora, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti, antes do mundo ser criado. E Jesus continua orando ao Pai, e ele ora dizendo assim, a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um, como nós somos um. Sabe por que Deus derrama a sua glória sobre a igreja? Para te fazer um em Cristo, para te fazer unido ao seu irmão em Cristo, para te fazer compreender que a glória de Deus não está relacionado a aquilo que se apresenta muitas vezes místico, supersticioso, aquela áurea mística. Não, irmão. Se eu mudar a voz aqui, eu posso impressionar muita gente. Eu posso impressionar muita gente. Só que você saiu dali para fora, não acontece mais nada. Eu posso dizer muita coisa aqui para sensibilizar você. Mas se eu fizesse assim, eu seria um hipócrita. Porque a única coisa que transforma você é a exposição fiel das Escrituras. Para Deus habitar em você, Ele não precisa eu mudar de voz. Poder de Deus não é rolar pelo chão. Poder de Deus não é o sobrenatural. Você sabe o maior sobrenatural que existe, sabe qual é? Você ser transformado por Deus. Você ser totalmente preenchido por Deus. Eu insisto nisso hoje. Esse é o último dia do ano. Lembra-me das palavras de Charles Haddon Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores. Em um momento, quando ele estava pregando, ele virou-se para a congregação e disse: vocês só irão para o inferno por cima do meu cadáver. E eu quero dizer que nós vamos encerrar agora esta palavra, mas a minha oração é que Deus encha você com o Espírito Santo. A minha oração é que você seja completamente preenchido pelo Deus Espírito Santo. Que Cristo habite em você. Que você compreenda a profundidade, a largura, o comprimento e a altura do amor de Deus. E você chegue a uma conclusão: eu não consigo dimensionar, não tem como medir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura do amor de Deus. É mais do que você poderia medir. Deus não quer que você venha um dia na igreja. Deus quer salvar a sua alma do inferno. Deus quer te levar para morar com Ele. Tem muita gente, eu disse no meio da mensagem, tem muita gente que se perguntar, diz: se você quer morar no céu, tem alguém aqui que não quer? Tem? Duvido. Mas sabe o que é morar no céu? É se relacionar com Ele. E se você não se relaciona com Ele aqui, como é que você vai querer se relacionar com Ele lá? Se aqui se relacionar com Deus é tão chato. Ah, esse negócio de igreja, não dá, pastor. Eu vou lá um dia, cantar louvor. Eu gosto mesmo é da, sabe, levantar a mão, aquele negócio, né?
tal, né? Aquele louvor esperto, show gospel. Sou fã de show gospel. Amo show gospel. Mas isso não vai levar você para o céu. Só a palavra de Deus pode transformar você. Você precisa sair daqui, e eu quero constranger você a isso. Eu quero constranger você pelo poder do Deus Espírito Santo, para que você diga a Ele nessa noite: eu me rendo a Ti. Eu me entrego a Ti. A minha vida a partir de hoje é Tua. Eu não quero apenas o Senhor habitando em mim, eu quero o Senhor presidindo a minha vida. Eu quero o Senhor preenchendo todas as minhas lacunas, todo o meu ser. Eu quero o Senhor agindo como governo da minha vida. A minha vida agora é Tua, ela Te pertence, Senhor.